Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo da nossa série de Química Orgânica em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar algum conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar especificamente dos hidrocarbonetos, um conjunto de substâncias muito importante e também por isso bastante preocupante na sua utilização exagerada na nossa sociedade. E como os hidrocarbonetos são obtidos hoje em dia principalmente a partir do petróleo, nós vamos falar um pouco sobre o petróleo também. Vamos falar de outro combustível fóssil, que é a hulha, um tipo de carvão mineral. E já que estamos falando de combustíveis, vale a pena a gente falar um pouco de madeira, o mais antigo talvez dos combustíveis utilizados pela humanidade. Bora para o conteúdo? E esse conjunto de moléculas orgânicas, que são chamados de hidrocarbonetos, são compostos que possuem, como seu próprio nome já diz, apenas os elementos hidrogênio e carbono na sua composição, tendo, portanto, uma fórmula molecular de maneira genérica, sendo representada como CXHY, onde X é o número de carbonos presentes na fórmula daquela molécula e Y é o número de hidrogênios. Esse conjunto de compostos pode ser considerado praticamente como apolar, de um modo que o tipo de forças intermoleculares que nós vamos encontrar nessas substâncias são as forças de dipolo induzido. E se você quiser revisar esse tema sobre polaridade e forças intermoleculares, dá um pulinho no vídeo sobre esse tema que tem aqui no nosso canal. E como consequência desse tipo de forças intermoleculares, que são as mais fracas que nós encontramos, esses compostos costumam ter pontos de fusão e ebulição mais baixos do que compostos polares que tenham massa molar semelhante. Mas mesmo entre os diversos hidrocarbonetos, nós podemos estabelecer algumas diferenças e algumas comparações. Os hidrocarbonetos de cadeia normal, que como nós vimos lá no nosso vídeo sobre classificação das cadeias carbônicas, são aquelas que não são ramificadas, vão possuir maiores pontos de fusão e ebulição quanto maior for a sua massa, o que é o comportamento que nós já esperamos para uma comparação entre compostos semelhantes e que só tem variação na massa, não é? Mas já comparando os compostos normais com os compostos ramificados, duas moléculas que sejam isômeros, sendo que um é normal e o outro é ramificado. Nós vamos perceber que o isômero normal vai possuir um ponto de fusão e ponto de ebulição mais elevado do que os isômeros ramificados. E a gente poderia pensar nisso pensando na maior possibilidade de uma cadeia longa sofrer polarização quando num ambiente repleto de outras moléculas do tipo. Se comparado, por exemplo, com uma cadeia com o mesmo número de carbonos, só que toda ramificada. Você poderia também usar o seguinte artifício para lembrar. O que é mais fácil compactar numa pequena região? Um monte de moléculas lineares, como espaguetes ou palitinhos, ou moléculas com o mesmo número de carbonos, só que todas ramificadas? E esse conjunto de substâncias, conhecidas como hidrocarbonetos, são obtidos majoritariamente a partir do petróleo e do gás natural, ou seja, a partir de fontes fósseis. E nós podemos ainda subdividir os hidrocarbonetos de acordo com a ordem de ligação que existe entre carbonos. E nós vamos classificá-los como alcanos, alcenos e alcinos. E repare aqui na relação que existe entre os nomes alcanos, alcenos e alcinos com os infixos an, en e in, que eu usei lá no nosso vídeo sobre princípios de nomenclatura. Os alcanos, também conhecidos como parafinas, sim, é isso mesmo que você está pensando, do mesmo jeito que na vela. São aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. E esse nome parafina vem do latim parum affinis, pouca afinidade. E isso decorre do fato de que os alcanos são compostos com baixíssima reatividade. Dificilmente vão apresentar alguma reação, como reações com bases, com ácidos e assim por diante. E um alcano bastante conhecido que está presente no nosso cotidiano é o butano, principal componente do gás de cozinha. Com uma reatividade um pouco maior do que os alcanos, nós temos os hidrocarbonetos, chamados de alcenos ou alquenos, também conhecidos como olefinas, gerador de óleos.
E as olefinas são aqueles hidrocarbonetos que possuem pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Logo adiante nós veremos um pouco mais sobre os alcadienos, que têm duas ou mais ligações duplas entre carbonos. E o mais simples dos alcenos é o eteno, também conhecido como etileno, que além de ser um gás que também pode ser utilizado como combustível, está presente também em algumas frutas e funciona como um hormônio de amadurecimento desses frutos. O etileno pode ainda ser usado na produção de alguns plásticos. Aumentando um pouco mais a reatividade, nós temos os alcinos ou alquinos, que são hidrocarbonetos que têm pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. Eles serão mais reativos do que os alcanos e os alcenos correspondentes. E o mais simples dos alcinos é o etino, também conhecido como acetileno, que é utilizado como gás de maçarico e também utilizado na produção de borracha sintética. Dividindo um pouco mais aqui os alcadienos, que são aqueles alcenos que têm duas ligações duplas entre carbonos. Nós podemos classificá-los como alcadienos acumulados, quando as ligações duplas estão em carbonos vizinhos, sendo chamadas, portanto, de vicinais. Alcadienos isolados, quando as ligações duplas estão separadas entre si por pelo menos duas ligações simples. E alcadienos conjugados, onde o intervalo entre uma ligação dupla e outra ligação dupla é apenas uma ligação simples. E pode até parecer meio besteira esse tipo de nomenclatura, só que não é não. Alcadienos acumulados, isolados e conjugados vão reagir quimicamente de maneiras diferentes. E a nomenclatura aqui desses compostos, chamados de hidrocarbonetos, é a mais simples de todas, onde o que você precisa é apenas dar o nome para a cadeia principal e para as ramificações, de acordo com os nossos vídeos de princípios de nomenclatura e de cadeia principal, ramificações e numeração, que você já encontra aqui no canal na nossa playlist de Química Orgânica. E o sufixo correspondente à função hidrocarboneto é o sufixo "o", de hidrocarboneto. E já que nós estamos falando sobre hidrocarbonetos, vale a pena nós falarmos da principal fonte desse tipo de substância que nós utilizamos, que é o petróleo, e do que é necessário ser feito para extrair esses tais de hidrocarbonetos a partir do petróleo. Quando o petróleo é retirado ali do subsolo, chamado petróleo cru, além das substâncias de interesse ali naquele petróleo, há também algumas impurezas que precisam ser retiradas, como por exemplo água salgada, areia e argila. E com isso, existem alguns métodos de separação, que nós já vimos aqui no canal também, mecânicos, que vão ser utilizados para retirar essas impurezas. Usa-se, por exemplo, a decantação para separar a água salgada do petróleo, já que os hidrocarbonetos do petróleo e a água, especialmente a água salgada, têm baixa solubilidade entre si. Para separar o petróleo das impurezas sólidas, como por exemplo a areia e a argila, o procedimento mais utilizado é o procedimento de filtração. Após esses processos mecânicos, a gente parte para a separação de misturas físico-química, mais especificamente as destilações, que levam em conta as diferenças entre os pontos de ebulição das diversas substâncias que compõem a mistura do petróleo. No entanto, diferente da forma simplificada como nós vemos lá em separação de misturas, o petróleo é uma mistura muito complexa, com uma grande diversidade de componentes, muitas vezes com pontos de ebulição e fusão muito próximos entre si, de um modo que a nossa separação será parcial. Nós obteremos frações do petróleo que têm faixas de ponto de ebulição semelhantes, ao invés de obter substâncias puras, como a gente costuma levar em conta lá no tópico de separação de misturas. E a primeira etapa da destilação é a destilação fracionada, naquelas grandes torres de destilação de petróleo. Nessa etapa é possível tirar principalmente as frações mais leves, com menos carbonos, de menor massa molecular, e que consequentemente têm os menores pontos de ebulição. Uma outra destilação que também é empregada e que permite obter as frações mais pesadas, com maior número de carbonos, maior massa molecular, é a destilação a vácuo, onde a pressão sobre a mistura é reduzida, de modo a favorecer o equilíbrio químico, fazendo com que as frações mais pesadas e que consequentemente têm maiores pontos de ebulição, possam passar do estado líquido para o estado gasoso, sem que haja necessariamente a quebra das suas moléculas mais longas. E isso só é possível porque a redução da pressão favorece o gás nos equilíbrios físico-químicos, se comparado com o líquido, de um modo que o ponto de ebulição acaba diminuindo um pouco com a redução da pressão. E numa torre de fracionamento do petróleo,
nós obteríamos as frações menores, com menos carbonos e, portanto, menores pontos de ebulição no topo da torre, e as frações, quanto maiores forem, mais para baixo da torre de destilação. Um outro processo importante para a obtenção dos derivados do petróleo é o chamado processo de craqueamento. Pode ser feito de maneira térmica ou catalítica. Esse processo permite que a gente quebre moléculas mais longas para obter algumas menores e de maior interesse econômico. Algumas das possibilidades é, por exemplo, transformar frações de óleo diesel, óleo lubrificante e querosene em gasolina. E neste processo a gente ainda acaba obtendo alguns subprodutos que vão ser úteis na produção de plásticos e borrachas, como por exemplo os hidrocarbonetos insaturados. O processo térmico, como o próprio nome já diz, vai ocorrer a temperaturas e pressões mais elevadas. Já o processo catalítico envolve catalisadores, permitindo que a reação seja feita em condições um pouco mais brandas, um pouco mais moderadas. E aí, como exemplo aqui, nós temos uma fração querosene, por exemplo, uma molécula aqui de um alcano com 12 carbonos. Como que eu sei que é um alcano e não um alceno? Um alcino, porque o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2. E se você quiser entender isso aqui um pouco melhor, dá um pulinho lá no nosso vídeo sobre a contagem de hidrogênios. No craqueamento dessa substância, seja ele térmico ou catalítico, eu posso obter, por exemplo, uma fração com 8 carbonos, na faixa, portanto, do número de carbonos da gasolina. E eu obtenho também, como um produto dessa reação, um alceno, uma molécula com uma ligação dupla entre carbonos, onde o número de hidrogênios, ao invés de ser 2 vezes o número de carbonos mais 2, é apenas 2 vezes o número de carbonos, já que 2 vagas de hidrogênios estão ocupadas pela ligação dupla do alceno. Nesse processo aqui, como nós podemos ver, se eu tinha 12 carbonos antes, eu tenho 8 com 4, 12, e eu tinha 26 hidrogênios antes, 18 com 8, 26 hidrogênios. Um outro tipo de processo também importante na obtenção dos derivados do petróleo é a chamada reforma catalítica, onde os hidrocarbonetos de cadeia normal são transformados em hidrocarbonetos ramificados, cíclicos ou aromáticos, como, por exemplo, a transformação do heptano no seu isômero, que é o 2-metilhexano. Novamente aqui o número de hidrogênios se preserva. Por outro lado, na reforma catalítica transformando hexano em ciclohexano, quando nós temos uma cadeia normal e aberta sendo transformada em um ciclo, necessariamente precisam sair 2 átomos de hidrogênio que vão sair como H2, como gás hidrogênio, já que o fechamento de ciclo tira a vaga de 2 hidrogênios. Na reforma do hexano em benzeno, aí já são bem mais hidrogênios que são retirados nessa transformação. Nós vamos retirar 2 hidrogênios correspondentes ao fechamento de ciclo, mais 2 hidrogênios correspondentes à formação de uma dupla ligação, 2 correspondentes à segunda e 2 correspondentes à terceira dupla ligação. Então nós temos 8 hidrogênios para fora da molécula durante essa reforma catalítica. Outro tipo de processo que pode ser interessante de ser feito para obter alguns derivados do petróleo é a polimerização, onde nós vamos combinar moléculas menores formando moléculas maiores. Por exemplo, para obter produtos na faixa da gasolina, que tem alto interesse econômico. E um exemplo é a transformação de um alceno de 2 carbonos em um alceno de 8 carbonos, como 4 moléculas de C2H4 sendo unidas, ligadas para formar uma molécula de C8H16, onde tanto o reagente aqui como o produto é um alceno. Só reparem no seguinte, no reagente C2H4, eu tinha uma ligação dupla para cada uma dessas 4 moléculas de C2H4. Já no alceno C8H16, eu tenho apenas uma ligação dupla, e não as 4 ligações duplas que vieram dos alcenos originais. E nós reparamos isso pela conta do número de hidrogênios. Ao invés de ter 2 vezes o número de carbonos mais 2 hidrogênios, eu tenho apenas 2 vezes o número de carbonos, onde o mais 2 do 2N mais 2 foi cancelado pelos 2 hidrogênios que nós temos que tirar para formar a ligação dupla. A partir do momento que você obteve um alceno a partir da polimerização, você pode converter o seu alceno em um alcano por meio da chamada hidrogenação catalítica, onde gás hidrogênio H2 reagirá com seu alceno na presença de um catalisador, como por exemplo níquel metálico em partículas bem fininhas, obtendo por fim o alcano de 8 carbonos, adequado para a nossa fração ali gasolina. E já que estamos falando em gasolina,
vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre ela. Num típico motor a gasolina, a coisa funciona mais ou menos assim. No primeiro tempo do motor, o ar em conjunto com a gasolina é admitido para dentro do cilindro de queima do combustível, de modo que ele vai empurrar o pistão para baixo. No segundo tempo do motor, o pistão vai subir para comprimir a mistura de ar e combustível. Neste momento aqui, as válvulas de entrada e saída de gás estarão fechadas. No terceiro tempo do motor, a mistura de combustível e ar está bem comprimida aqui no topo e a vela do motor vai produzir uma faísca, gerando uma explosão que vai empurrar novamente o pistão para baixo. E por fim, no quarto tempo, os gases serão expulsos pela válvula de saída de escape do motor, dando início então a um novo ciclo. Acontece que se por um acaso a gasolina estiver explodindo antes da hora certa, antes da faísca da vela, por exemplo, devido ao aumento da temperatura quando você comprime a mistura de ar e gasolina no motor, esse motor aqui vai todo funcionar de maneira meio desregulada, dando trancos, dando socos, que é o chamado batendo pino. Portanto, a gente espera obter gasolinas que resistam bastante à compressão sem explodir, que só explodam quando a vela soltar a faísca. E com base nesse problema, se cria a escala chamada índice de octanagem, onde o composto 2,2,4 trimetilpentano, e aí olhando aqui para esse nome, se ele é um pentano, a cadeia principal tem 5 carbonos, 2,2,4 trimetil significa que no carbono 2, novamente no carbono 2 e no carbono 4, nós temos substituintes CH3, substituintes metil, e ele é um hidrocarboneto, restando só completar as 4 ligações ali de cada carbono com hidrogênios para obter a fórmula completa aqui do composto. Ele, que tem o nome usual de isooctano, já que são 5, 6, 7, 8 carbonos no total, e que essa molécula aqui pode ser dividida ao meio de forma simétrica. Do jeito que eu desenhei aqui não colabora muito para essa visualização, mas é possível sim. Ele será considerado o componente com boa resistência à compressão, que não explode antes da hora, e vai levar o valor de 100 nessa escala. Já a outra substância de referência será o heptano, onde hept corresponde a 7 carbonos, an apenas ligação simples, o hidrocarboneto, então eu só precisaria completar aqui com os hidrogênios de cada carbono para fechar as 4 ligações. E o heptano receberá o valor 0 na escala. Quando alguém diz que uma gasolina é 80 octanas, isso significa que ela se comporta de acordo com a explosão como se fosse uma mistura de 80% do isoctano e 20% de heptano. 80% da substância que tem o valor 100 na escala e 20% daquela que tem o valor 0. E de maneira bem resumida, é isso que é o índice de octanagem da gasolina, que está relacionado com a possibilidade dessa gasolina funcionar bem, de só explodir quando for acionada a faísca da vela, ou de fazer o motor funcionar de maneira meio desregulada, com o combustível explodindo antes da hora. Para contornar um pouco esse problema da gasolina que explode antes da hora, recorrentemente são usadas substâncias chamadas de antidetonantes, que vão contribuir para um aumento do índice de octanagem da gasolina. E uma dessas substâncias, talvez a mais famosa pelo seu grande prejuízo ambiental causado no mundo durante o período que foi usada, é o chamado chumbo tetraetila, que foi banido como antidetonante porque, além de atrapalhar o uso de catalisadores nos veículos, ainda libera chumbo na atmosfera, um metal extremamente tóxico e poluente. E o episódio Sala Limpa, da série Cosmos, essa versão de 2014, não a de 1980 lá atrás, trata um pouco do grave problema ambiental causado pelo chumbo tetraetila, assim como da perseguição sofrida pelos cientistas que ousaram enfrentar a postura negacionista da indústria automobilística e do petróleo. Outro antidetonante também conhecido é o MTBE, metiltebutyléter, que é essa substância aqui, que infelizmente também está associado com a contaminação das águas. Outro antidetonante também importante, e esse sim bastante utilizado aqui no Brasil, é o etanol, onde a sua utilização em si é de baixo impacto ambiental. Porém, existem problemas sim na sua produção, tanto de contaminação das águas, como no consumo das reservas hídricas nacionais e degradações ambientais decorrentes da prática da monocultura de cana. Continuando ainda falando sobre a queima desses combustíveis, se houver a combustão completa, reação química combustão completa dos hidrocarbonetos, seriam produzidos como produtos apenas CO2 e água, que não são tóxicos.
Então, se eu tenho o isoctano, 2,2,4-trimetilpentano, presente na gasolina, ou o pentadecano do óleo diesel, a combustão completa produziria apenas CO2 e água, onde não há problema de toxicidade, embora haja sim um problema gravíssimo de aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, intensificando o efeito estufa e levando ao aquecimento do nosso planeta. E em breve eu pretendo iniciar aqui no canal uma série sobre o aquecimento global antropogênico, mundialmente causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Só que aqui no caso do nosso país, do Brasil, vergonhosamente, a principal causa de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento, causa muito mais simples de ser evitada se houver uma postura ambiental séria. Mas de maneira bem geral e bem simplificada, o problema do petróleo aqui é o seguinte: se você pega um montão de carbono que está ali guardadinho no subsolo do planeta, na forma de petróleo, gás ou carvão mineral, tira esse carbono todo das profundezas do planeta e taca fogo nele para usar como combustível, este carbono que estava lá guardado, ou mesmo nas florestas, no caso do Brasil, no desmatamento, vai passar para a forma gasosa, na forma de CO2, dióxido de carbono, e vai tudo parar na nossa atmosfera. É evidente que isso tudo vai mudar ao longo de anos e anos desse tipo de prática, a proporção, a concentração de gás carbônico na atmosfera. Uma atmosfera com mais CO2 captura mais a radiação infravermelha, que contém parte de energia que veio lá do Sol, pegou na superfície do planeta, onde um pouco foi absorvido, e depois é reemitida como esse tipo de luz. Muito dessa energia deveria sair e ir para o espaço, mas na medida em que tem muito gás carbônico na atmosfera, essa energia é capturada novamente na atmosfera e fica presa aqui no planeta, elevando a sua temperatura. E, consequentemente, o planeta vai esquentando, causando derretimento de geleira, aumento do nível dos oceanos, salinização de águas dos lençóis freáticos nas regiões próximas à costa, intensificação das secas, aliadas a tempestades brutais, com toda aquela água caindo de uma vez, e um prejuízo inestimável para o conjunto das espécies vivas que habitam aqui o nosso planeta junto com a gente. Então, ficar queimando petróleo que nem um bando de louco, que nem a gente faz na nossa sociedade, está longe de ser uma postura razoável e pode, em algum tempo, tornar inviável a vida como nós conhecemos aqui no nosso planeta Terra. Mas é importante considerar também que nem toda a combustão é completa. Dentro dos motores, com as mais diversas configurações e regulagens, uma parte desses hidrocarbonetos pode sofrer combustão com mais baixa oferta de oxigênio, formando, por exemplo, o monóxido de carbono, que esse sim é diretamente e imediatamente tóxico, e formando também fuligem, aquela que a gente vê na fumaça, especialmente de veículos grandes, como caminhões e ônibus. Além disso, ainda outros poluentes podem vir daí, como a parte da gasolina ou do diesel, que ao invés de queimar, evapore durante o processo de utilização dessas máquinas, e aí nós teremos na atmosfera vapores de hidrocarbonetos, que contribuem sim para a poluição hídrica dos rios, dos mares e tudo mais, e para a própria poluição do ar, e também tem uma contribuição para o efeito estufa significativa. Os hidrocarbonetos também usam radiação infravermelho para aumentar seu estado de vibração, assim como o CO2. E dependendo das impurezas que nós tivermos naquele combustível fóssil, nós podemos obter ainda óxidos de enxofre, poluentes associados à chuva ácida, como SO2 e SO3. Além dos óxidos de nitrogênio, que mesmo que não haja impurezas de nitrogênio no combustível, nas próprias reações que envolvem oxigênio, os hidrocarbonetos no motor, há também nitrogênio que vem do ar. Então só de você ter aquela queima com alta temperatura usando ar atmosférico, já pode formar também esses óxidos de nitrogênio no motor. E já que falamos do petróleo, vale a pena também falar da hulha, que é um carvão mineral da fossilização da madeira. Diversas substâncias são obtidas a partir da destilação desse carvão. Essa destilação precisa ser feita na ausência de ar, porque se você eleva a temperatura de um carvão na presença de gás oxigênio, que está no ar, a gente sabe que ele vai queimar, né? Mas fazendo esse processo a temperaturas altas, 1100 graus Celsius, na ausência do ar, nós obtemos frações diferentes a partir desse carvão também. Uma fração gasosa, que tem muito gás hidrogênio, um pouco de metano, o hidrocarboneto mais simples de todos, CH4, um pouco de monóxido de carbono, bastante tóxico, entre outros gases, duas frações líquidas, chamadas de águas amoniacais,
que contém amônia, por exemplo, hidróxido de amônio, além de outras substâncias nitrogenadas, que nós veremos mais adiante, como as aminas, e o chamado alcatrão de Hulha, que vai ter compostos aromáticos, como benzeno, tolueno, fenol e assim por diante. A fração sólida, que é a maior parte, lógico, a gente está falando de um carvão aqui, é basicamente constituída de carbono, 70% mais ou menos ali daquele material original, que é usado principalmente na indústria siderúrgica para a obtenção do aço nos altos fornos. E sim, o uso da hulha também tem alto impacto no aquecimento global antropogênico, também é algo que nós precisamos pensar na substituição e mesmo na redução desses processos, se nós quisermos ter o nosso planeta habitável por muito mais tempo. E já que a gente já está falando de tantos combustíveis por aí, que tal não falar daquele mais antigo utilizado pela humanidade, que é a madeira, onde nós não estaremos tratando exatamente de hidrocarbonetos, mas também cabe bem aqui nessa discussão. Então a madeira tem na sua composição cerca de 40% de carbono, sendo seus principais constituintes a celulose e a lignina. A celulose corresponde a quase metade da madeira e é um polímero natural, uma macromolécula natural, onde várias glicoses são ligadas entre si. Repare aqui que a fórmula da celulose é C6H10O5, entre parênteses com um número N, esse número N normalmente bem grande, em torno de 1000 para a polpa de madeira e 3000 para a fibra de algodão, com massas molares entre 160.000 e 560.000 gramas por mol. Repare que o que está entre parênteses aqui da celulose é praticamente a glicose. Lembrando que a fórmula da glicose é C6H12O6. Então a diferença disso que está aqui entre parênteses para a fórmula da glicose são 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ou seja, uma molécula de água. Se você quebra a celulose através da água, você vai quebrando essa longa sequência de glicoses ligadas entre si e você obtém glicose a partir da celulose. E a celulose é um dos principais constituintes da madeira. Quando pura é um sólido incolor, mas na presença de poucas impurezas vai formar fibras brancas, que são insolúveis na maior parte dos solventes, e que nós usamos tanto para a produção de papel, tecidos e até mesmo explosivos, como a nitrocelulose. Já a outra fração da madeira, a lignina, que dá entre 17% e 30% da madeira ali, tem basicamente a ligação de alguns compostos fenólicos, ou seja, que contém ali o anel aromático, ligado ao OH, que normalmente nós associamos à função álcool, mas que quando está ligado a um anel aromático é um fenol. E alguns dos fenólicos presentes ali na lignina são o álcool cumarílico, o álcool coniferílico e o álcool sinapílico. E a lignina pode também ser dividida em uma parte não core e uma parte core da lignina, sendo essa não core composta por fenólicos de baixo peso molecular que são hidrolisáveis com facilidade, e a fração core com polímeros, cadeias longas com grandes números de carbonos ligados entre si e que vão ser resistentes à quebra pela água. Um exemplo aqui de várias partes pequenas formando ali uma molécula pequena, aqui nesse caso de lignina, seria dado aqui por essa figura. Uma lignina core de uma árvore aí, por exemplo, teria muito mais carbonos, moléculas muito grandes, então até representadas por reticências aqui nessa figura. E sim, a madeira também pode ser destilada. Se ela for aquecida, ali na ausência do oxigênio, a uma temperatura de cerca de 450 graus Celsius. A sua fração gasosa vai liberar gás carbônico, gás etileno e gás hidrogênio. A fração líquida libera uma grande variedade de substâncias, dentre as quais eu destaco o ácido etanóico ou ácido acético, aquele mesmo que tem no vinagre, e o metanol, uma substância bastante tóxica, mas que também é utilizada como combustível. Uma outra fração líquida da madeira, uma segunda fração líquida, contém o alcatrão da madeira, que é bastante utilizado para a produção de antissépticos e desinfetantes, e a sua fração sólida, a partir da destilação na ausência de oxigênio, vai dar para a gente ali o carvão vegetal, que além da nossa utilização cotidiana, que é fazer aquele churrasquinho ali no fim de semana, também é utilizado na preparação de alguns tipos de aço. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos dessa série de Química Orgânica, nós vamos falar sobre os haletos orgânicos, sobre as funções orgânicas oxigenadas e sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!